Devocional A Hora do Poder, 8 de março de 2020. Querida auxiliar, bom dia! Feliz Dia Internacional da Mulher! Cumprimentamos agora os gideões e auxiliares de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao Devocional A Hora do Poder. O texto para a leitura bíblica anual de os gideões internacionais no Brasil em 2020 se encontra em Josué, capítulos 18 e 19. Reserve momento para a sua leitura diária. O versículo bíblico para a memorização do dia 8 é o mesmo do calendário de oração. Se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, versão Nova Almeida atualizada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sou uma das poucas pessoas que tiveram o privilégio de escolher o próprio nome. Nasci no interior de Minas Gerais, o mais novo de 3 irmãos. Daniel Elias Fernandes, Uberlândia, Minas Gerais. Meu pai se embriagava e nos agredia constantemente. Minha mãe decidiu fugir para a cidade com a roupa do corpo, levando os filhos. Ela foi uma heroína, ali sem dinheiro, sem parentes nem amigos. Conseguiu um quartinho de porão onde morávamos e nosso sustento vinha do seu trabalho como doméstica. Porém, certo dia, mamãe adoeceu e os médicos não conseguiram diagnosticar sua enfermidade. Após alguns dias internada, uma ambulância a trouxe de volta. Ela ficou na cama com o corpo paralisado. Minha irmã mais velha, Maria do Carmo, com 7 anos, cozinhava para a gente, até que um dia o alimento acabou. Com meu irmão, ela saiu para apanhar restos de comidas nas latas de lixo e, junto com ossos que ganhava do açougueiro, fazia uma sopa que era o nosso almoço, jantar e café da manhã. Todos os dias aquela história se repetia. Eu tinha apenas 4 aninhos e ficava em casa com minha mãe, que sentia muitas dores e gemia muito. Um dia, ao chegar, minha irmã entregou a minha mãe um livrinho bem encadernado e disse: "Mamãe, olha que livrinho bonitinho que achei na lata de lixo." Não sabia ela que aquele livrinho mudaria a nossa vida para sempre. Naquele leito de morte, enquanto minha mãe lia o Novo Testamento, a presença de Jesus Cristo entrou naquele quarto de porão e tocou a sua vida. Repentinamente, ela se levantou, moveu as pernas e chorando dizia: "Jesus me curou, Jesus me curou, eu estou curada." Não entendendo bem o que acontecia, todos nós seguramos a sua camisola e chorávamos também. Ninguém nunca havia batido na nossa porta para falar de Jesus, e sem que ninguém lhe ensinasse, ali ela se ajoelhou e fez uma oração agradecendo a Deus e pedindo perdão pelos seus pecados. Com o rosto banhado em lágrimas, bateu a mão na minha cabeça e profetizou: "Esse meu filho vai viver para falar deste livro." Passamos a frequentar uma escola dominical perto de casa. Como mamãe trabalhava no domingo, ela me encarregou de lhe contar o que aprendíamos na igreja. Eu fiquei fascinado pelo Evangelho e pelas histórias da Bíblia. Enquanto as crianças da minha idade brincavam, eu lia as Escrituras e já conhecia todos os grandes homens da Bíblia. Precisei tirar uma certidão de nascimento para matricular-me na escola, pois não havia sido registrado na roça. Minha mãe me perguntou se eu queria me registrar como Djalma ou mudar o meu nome. Como eu era fã dos heróis da fé, escolhi Daniel Elias. Deus confirmou o desejo de minha mãe e aos 25 anos eu assumi definitivamente o seu chamado para pregar o Evangelho. Apesar do milagre ocorrido com minha mãe e das curas que presenciava nas reuniões da igreja, lá no íntimo, no meu coração, eu ainda precisava ter uma experiência pessoal com o poder do Senhor. Um dia, minha esposa Aurélia, no 7º mês de gravidez, viu que o sofá em que estava sentada tinha uma poça de sangue. Fomos imediatamente para o hospital, mas ela perdeu muito sangue enquanto localizavam o médico. Eu fiquei no corredor vendo o corre-corre de enfermeiras entrando e saindo do centro cirúrgico. Depois de 1 hora, o doutor saiu e me disse: "Você me desculpe a franqueza, mas eu não faço rodeios. Sua esposa morreu e não espere muito em relação à criança. Vamos tentar salvá-la." Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro de mim.
ali ajoelhado naquele corredor. Eu estava chocado, eu não tinha lágrimas para chorar. Minha vida passou como um filme em minha mente. Lembrei-me do quarto do porão em que morei, da comida da lata de lixo e de quando o Senhor Jesus curou a minha mãe. Lembrei-me dos milagres que Jesus realizou enquanto eu pregava. Então disse ao Senhor que aquela era a esposa que Ele havia me dado para estar comigo no ministério. Orei para que não prevalecesse a palavra daquele médico, mas que Deus fizesse um milagre. Após um tempo que pareceu uma eternidade, o doutor saiu novamente. As enfermeiras também vieram, porém agora todos tinham um sorriso nos lábios quando ele me disse: ela voltou, ela voltou. Glorifiquei a Deus pela experiência grandiosa que o Senhor nos concedera e orei novamente: Senhor, onde Tu me enviares, eu irei pregar. Desde então tenho testemunhado em vários lugares quão grandes coisas o Senhor nos fez e como teve misericórdia de nós. Tenho orado pelos Gideões, estes gigantes da fé que incansavelmente não têm medido esforços para distribuir a palavra de Deus aos povos, através daquele Novo Testamento que minha irmã achou no lixo. Minha mãe foi milagrosamente curada e minha família foi salva. O Senhor nos deu 2 filhas, Gabriela e Daniele. Deus me tem usado na direção de um ministério que conta com várias igrejas no estado da Bahia, Minas Gerais e Goiás, com mais de 2.000 almas alcançadas. Minha irmã foi buscar comida na lata de lixo e encontrou o alimento da alma, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Muito mais do que ter o nome mudado de Djalma para Daniel Elias, eu tive minha vida mudada por toda a eternidade. Feliz com o novo nome, feliz com Jesus, graças a Deus e aos Gideões internacionais. Aqui foi Cláudia Freitas, capelã nacional das auxiliares com devocional A Hora do Poder. Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos auxiliares. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada auxiliar do Brasil e do mundo. Neste dia, ó Pai, que celebramos o Dia Internacional da Mulher, quando vimos, Pai, tantas conquistas a mulher já tem no dia de hoje, mas quantas ainda precisam de livramento, precisam ver, ó Pai, os seus filhos libertos, quantas precisam ter seu relacionamento restaurado, quantas viúvas precisam vencer a dor do luto. Pai, são tantos desafios das mulheres, quantas ainda não receberam a palavra do Senhor. Por isso nós pedimos neste dia especial, pelas mulheres, ó Pai, enlutadas, por aquelas, ó Pai, que estão criando seus filhos sozinhos, cujo esposo as abandonou, aquelas mulheres, ó Pai, que cometeram crimes no momento de desespero e agora estão vendo seus filhos sendo criados distantes por estarem reclusas. Pai, queremos pedir em favor das mulheres vítimas de violência doméstica em nosso país. Nós sabemos, ó Pai, que muitas sofrem, muitas perdem a vida, mas nós queremos lembrar, Pai, daquelas que neste momento têm sofrido, ó Pai, a dor do abandono, a dor do descaso, a dor do desrespeito, aquelas, ó Pai, que estão chorando por um emprego para alimentar os seus filhos, aquelas que não sabem que há esperança em Jesus Cristo. Pai, nos ajude neste dia a olharmos para tantos que sofrem ao nosso redor. Não permita, Pai, que venhamos a olhar somente para as nossas vidas, mas nos ajude a olharmos, Senhor, para a nossa nação, para as mulheres do nosso país e a estendermos a nossa mão. Nos ajude, Senhor, a termos fidelidade neste ministério, levando a Tua palavra a tantas mulheres que necessitam, sendo, Pai, testemunhas vivas para estas mulheres, mostrando que não importa o tamanho da adversidade, da luta, do sofrimento, nós podemos ter a segurança em Jesus Cristo de que por Ele somos cuidados, de que Ele cuida, Ele protege, Ele resolve os nossos problemas, aqueles que nós não temos solução, colocamos nas mãos do Senhor e temos a resposta. Nos ajude, Senhor, a sermos luz neste mundo para estas mulheres. Permita, Senhor,
que estas mulheres cheguem até nós e recebam o presente de transformação, o Novo Testamento. Permita, Pai, que uma vez por semana nós possamos entregar a uma mulher o Novo Testamento para termos a alegria, Pai, de celebrarmos este dia com a vitória que Jesus Cristo nos dá, com a vitória ganha na cruz do Calvário, quando Jesus venceu por homens, mulheres, meninos e meninas, quando Jesus pagou o pecado da humanidade. Pai, nós te agradecemos por cada auxiliar que, mesmo em face às lutas diárias, permanecem firmes, participam, Pai, conosco do momento de oração, intercedem por este ministério no Brasil e nas outras partes do mundo, como hoje nós lembramos, ó Pai, de Trindade, Tobago, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens, Albânia, Armênia, Bósnia, Herzegovina. Abençoe as mulheres destes países, Pai. Salve vidas, dê esperança. Nós também apresentamos a região 8 do Ministério Gideônico. Queremos te agradecer pelos Gideões internacionais atuantes em São Paulo. Nesta setorial, nós apresentamos ao Senhor o gabinete de auxiliares de todas as estaduais de São Paulo. Apresentamos da São Paulo Norte, São Paulo Centro e São Paulo Sul. Abençoe estas mulheres vitoriosas, Pai, que têm levado a palavra do Senhor. Abençoe as mulheres de cada campo, que as auxiliares, ó Pai, no Brasil, ajudem seus campos a alcançar e a ultrapassar os alvos. Nós queremos também te agradecer, Pai, pelas mulheres que são atuantes na nossa sede nacional ali em Campinas. Abençoe, ó Pai, aquelas que trabalham no plante. Abençoe a Vasti, Pai, que tem sido o suporte das auxiliares de todo o Brasil. Abençoe, ó Pai, as esposas dos teus servos que ali trabalham. Nós agradecemos e apresentamos diante do Senhor o Gabinete Nacional de Auxiliares, cada oficial que já passou por este gabinete, Pai. Visite aonde estiverem nesta hora. As que estiverem enfermas, nós pedimos leve a cura. As que estiverem fracas, nós pedimos o fortalecimento do Senhor. Nós queremos declarar nesta manhã, Pai, que não há Deus maior do que o Senhor. Não há um Deus bondoso, misericordioso. Não há um Deus tão grande como o Senhor é. Por isso nós te agradecemos por este dia. Agradecemos pela alegria de sermos auxiliares. Agradecemos pelos Gideões internacionais no Brasil. E pedimos, Pai, fica conosco nesta semana. Dá-nos direção nos nossos afazeres. Que tudo aquilo que nós fizermos esteja no centro da vontade do Senhor. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nos ajude a sermos perseverantes na palavra do Senhor. Esta é a oração que nós fazemos nesta hora, agradecidos no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Acesse o nosso site www.gideões.org.br. Acesse também o aplicativo Gideões Brasil.